IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Uma excelente tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Hoje, uma tarde maravilhosa de quarta-feira, uma tarde ensolarada, vamos conversar com a professora Anísia Royer, do IIPC Florianópolis. A professora Anísia, ela é odontóloga, cirurgiã dentista, ela é voluntária e também é professora do IIPC. O tema da nossa conversa é um tema bem importante, em várias épocas aí da humanidade, hoje em dia, principalmente, a questão da afetividade madura. Como é que andam os seus relacionamentos afetivos? E como é que você se relaciona consigo mesmo? Bem, vamos conversar então com a professora e na sequência também faremos uma relação a respeito da autopesquisa. O que tudo isso aí tem a ver com a autopesquisa, que é um dos pilares da conscienciologia. Professora Anísia, uma ótima tarde, que maravilha receber você aqui, uma pessoa tão agradável, cheia de ótimas informações para nós. Então, Eliane, obrigada pela acolhida, boa tarde, telespectadores. E vamos lá, eu acho que esse assunto realmente é um assunto que interessa, acho que a maioria das pessoas, Que é a questão da gente se entender um pouco melhor, como é que o que a gente sente, como a gente se relaciona com a gente e com os outros. Ok. Professora, o que você entende pela questão da afetividade madura e na conscienciologia, como é que se compreende esse tema? Então, Eliane, a gente precisa entender primeiro o que é a afetividade, Que é um estado psíquico que a gente manifesta nas nossas relações com os outros e com a gente mesmo. E essa afetividade, ela envolve algumas emoções e sentimentos que trazem uma sensação ou de dor, ou de prazer e conforto, ou de satisfação, insatisfação, de prazer, mais assim, voltado à questão da alegria ou da tristeza, e ainda a questão de agradar ou desagradar as pessoas, ou a gente mesmo, A questão de se agradar e agradar o outro. Então, tem essas ponderações que a gente precisa fazer em relação à afetividade. Em relação à afetividade, quando tu fala em afetividade madura, pressupõe que exista uma imatura, Então, assim, a gente precisa primeiro falar, eu acho que dessa imatura, para a gente compreender melhor a madura. E a afetividade imatura, ela tem a ver com aquela questão, é uma manifestação mais primária ainda, que tem a ver mais com instintividade, com emocionalidade, com possessividade, que são ainda sentimentos muito primários, que a gente ainda não refletiu sobre eles. E quando a gente passa, então, a refletir sobre eles, ponderar sobre esses sentimentos, na verdade, criticar, fazer uma autocrítica da gente mesma e receber heterocríticas em relação aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, a gente passa a refletir, a ponderar sobre isso e daí, normalmente, em função disso, a gente consegue se manifestar de uma forma mais madura, mais refletida, mais ponderada, de uma forma mais harmoniosa, onde a gente fica mais autossuficiente ou tem mais segurança nas nossas colocações, a nossa autoestima melhora. Então, quando a gente tem uma autoestima elevada, a gente não depende tanto da aprovação do outro, ou uma crítica não te desestabiliza com facilidade. Ok. É nesse Professora, aspecto. E a conscienciologia, o que tem a acrescentar sobre esse assunto? Considera outras vidas, outras dimensões, amplia essa compreensão? Sim, Eliane. A questão da gente fazer essa autopesquisa, ou procurar refletir sobre uma reação que a gente teve, que a gente não entendeu, que não foi muito madura, quando a gente começa a pensar, refletir mais sobre essas questões, a gente vai chegar à conclusão, e na conscienciologia a gente aborda essas questões, de que a gente é hoje digamos, a nossa melhor versão.
que a gente apresenta hoje, as nossas manifestações estão pautadas em coisas que a gente já viveu em outras vidas ou nessa mesmo, mas que, e até as consequências então das nossas atitudes mais imaturas nas outras vidas, nessa vida ainda. Se a gente não ponderou sobre isso, a gente ainda vai se manifestar na mesma condição. Então, quanto mais a gente pondera, reflete sobre as nossas emoções, a gente acaba chegando a conclusões que às vezes a gente está sendo infantil ou que a gente já pode se manifestar de uma forma mais madura. E essas questões, falando em outras vidas e tal, na Conscienciologia se acredita ou é mais uma vertente científica? Não, a gente busca realmente descartar um pouco essa questão de acreditar. Então, um dos princípios que a gente tem na Conscienciologia é exatamente esse, assim, não acredite em nada, nem no que a gente estiver falando aqui. Tenha as suas próprias experiências. Avalie se faz sentido, a partir das suas experiências, o que a gente está dizendo. Né? Então, assim, é sempre questionar tudo o tempo todo. A nós mesmos, aos outros, o que está sendo dito, o que está acontecendo, para procurar entender aquele contexto. Ok. E professora, quais seriam os impedimentos que a pessoa possa ter para atingir essa afetividade mais madura? Então, ainda no nosso momento evolutivo, Eliane, as pessoas ainda estão muito focadas em si mesmas, no seu egoísmo, no seu egocentrismo, na questão daí das autoculpas, porque assim não se manifestou de forma imadura, se manifestou de forma imatura e acaba depois remoendo, ficando com sentimentos de autoculpa ou ressentimentos ou mágoas do que foi dito ou deixou de ser dito, que foi feito, que não foi feito. Isso acaba refletindo então em ressentimentos, mágoas que precisam ser superados para que a gente viva de uma forma mais harmoniosa consigo mesmo e com o outro. Né? E professora, alguém, né, que esteja nos assistindo, por exemplo, que tenha dificuldades com algumas pessoas, de repente tem algumas mais especificamente, que aquilo não tem explicação nessa vida. Né? Pode ser que isso tenha origem em outras existências, então? Sim, Eliane. Aliás, é uma grande possibilidade de ser essa a causa. Por quê? Às vezes a gente teve relacionamentos tumultuados, conflituosos em outras vidas e não teve oportunidade de rever esses conflitos ou não teve maturidade para refletir sobre aquilo também. Então, às vezes a gente está recebendo hoje, sendo influenciado por consciências que estão ainda no extrafísico ou existe aquela empatia ou ainda de forma contrária, existe aquele sentimento de gratuito, de não consigo me relacionar com aquela pessoa. Então isso é um indício de que pode ter influências de consciências desse nível, que a gente teve dificuldades em outros momentos, de outras vidas ou nessa vida mesma, que acabam influenciando, que acabam ainda influenciando coisas das nossas imaturidades, porque a gente também tem certos aspectos da nossa vida que estão já mais trabalhados, mais maduros, mas tem outros que ainda são fissuras nossas. Então a gente buscar, pesquisar esses e aprofundar o porquê dessas imaturidades ainda, que a gente ainda não conseguiu superar, ajuda a gente a superá-las. Claro. Então, e essas origens, assim, em outras vidas, a pessoa mesma, por si só, ela pode acessar isso? Tem técnicas na Conscienciologia? Sim. Várias técnicas, inclusive. Nos nossos cursos, no IPC, a gente tem vários cursos que aprofundam, então, essa questão da autopesquisa, da gente buscar um autoconhecimento maior. Trabalhar isso, então, vai ajudar a gente a superar. O IPC traz, então, várias técnicas energéticas, que quando a gente trabalha as nossas energias, a gente acaba tranquilizando um pouco mais a própria questão emocional e clareia um pouco mais ou melhora o nosso discernimento. Então a gente consegue racionalizar ou raciocinar em cima daquilo de uma forma mais clara, de uma forma mais tranquila. E isso leva a uma maturidade, então? Exatamente, exatamente. Okay. Então, além das técnicas energéticas, a gente exercita também a projeção consciente,
que é uma forma de a gente se ver de uma forma mais crua, ou digamos... mais espontânea? E sem tantos mecanismos de defesa, porque no extrafísico, quando a gente está na condição projetada, né, que é numa outra dimensão, além dessa condição física nossa, a gente tem condições de a gente se ver como a gente é realmente. Ok. E você falou anteriormente a respeito de consciências que se encontram no extrafísico. Que consciências seriam? Seriam espíritos, como falam outras abordagens? Sim. Nós, Eliane, somos consciências. A gente está ser humano hoje. Então, a gente está hoje se manifestando na dimensão intrafísica, com esse corpo físico, mas quando a gente dessoma, quando a gente descarta esse corpo físico, a gente passa a se manifestar na dimensão extrafísica, que é a nossa real origem. Então, se a gente tem uma projeção consciente, a gente interage com essas consciências que já não se manifestam mais com o corpo físico, mas que continuam existindo. E a gente vai também chegar num momento que a gente vai passar de novo, vai descartar esse corpo físico e vai passar de novo a essa condição de consciência extrafísica, que a gente chama de consciex. Ok. E retornando então especificamente ao tema da afetividade madura, né, Anísia? Legal. Como é que a pessoa pode saber que o nível de afetividade dela está mais maduro ou mais imaturo? Como é que a pessoa pode se autoavaliar? Tem várias formas, e aí a autopesquisa é uma dessas condições que a gente vai chegar a essas conclusões, mas, digamos, se tu tens uma consciência que você, só o fato de ouvir o nome dela, ou alguém ouvir a voz dela, ou lembrar dela, você fica irritado, ou você não consegue encarar essa pessoa nos olhos, isso denota que ali tem alguma questão que precisa ser resolvida. E ela precisa ser resolvida entre as duas pessoas, mas principalmente com você mesma. Porque você não tem... você tem que entender algumas questões que você não pode mudar o outro, mas você pode mudar como você se relaciona com o outro, como você reage frente às imaturidades do outro. E quando a gente percebe que a gente tem as nossas imaturidades e o outro tem as imaturidades dele, você vai buscar, você compreende melhor o outro e se compreende melhor. E, Anísia, situações que também acontecem muito, pessoas que culpam os outros, que quando tem algum problema, a culpa é do outro, nunca tem responsabilidade dela. Isso também faz parte aí dessa afetividade mais imatura? Com certeza, é uma afetividade mais imatura. São inabilidades que a gente tem de lidar com os próprios sentimentos e de perceber o outro como uma consciência que também é passível de erro. E, na verdade, nós, nesse momento evolutivo nosso, a gente tem muitas imaturidades. E a gente costuma não admitir as nossas imaturidades, e aí onde transfere para o outro toda a responsabilidade por uma dificuldade de relacionamento. Ou então... só vê os defeitos do outro e não olha para os seus. Né? Então, a busca da gente se refletir mais sobre o que a gente sente, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos relacionamentos, sobre que tudo o que nos acontece no dia a dia, são objetos de autopesquisa, da gente buscar entender, se entender melhor, entender o outro. A partir disso, a gente consegue ter relacionamentos mais maduros com o outro e com a gente mesmo. Ok. Isso gera maior tolerância entre as pessoas também, né? Sim, com certeza. Okay. A partir dali, a gente se relaciona de uma forma mais harmoniosa. Ok. Bem, estamos conversando com a professora Anísia Royer, do IIPC Florianópolis, sobre o tema afetividade madura. Teremos um breve intervalo e, na sequência, retornaremos com essa agradável conversa. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá,
Retornamos com a programação do Floripa em Foco. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com a professora Anísia Royer, do IIPC Florianópolis. O tema da nossa conversa é a afetividade madura e a sua relação com a autopesquisa. Bem, professora Anísia, no primeiro bloco você explicou bastante sobre a afetividade madura, os conceitos e exemplos. Qual é então a relação desse tema com a nossa autopesquisa? Tem tudo a ver, Eliane. É a questão de a gente ponderar, refletir sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa forma até de interagir e de comunicar também, sabe, Eliane? O que a gente sente, tá? Então, quando a gente começa a refletir, a pesquisar, que na verdade é aquela questão de refletir, ponderar, registrar o que a gente está encontrando nas nossas manifestações que não condizem mais com a nossa maturidade. Então, se tu começa a registrar isso e a partir dessas ponderações você vai chegar a uma conclusão e vai mudar as atitudes que estavam sendo mais imaturas, você vai agir de uma forma mais madura, mais ponderada, mais harmoniosa contigo mesmo, com o outro. Então, daí aumenta, melhora a tua autoestima e melhora, por consequência, também os relacionamentos com o outro. Porque quando tu não precisa mais da aprovação do outro, você tem uma questão assim, que você está mais segura de si, você não precisa mais tanta aprovação do outro, você age com mais naturalidade, você não usa mais tantos mecanismos de defesa, tu não te defende mais tanto quando o outro te faz uma heterocrítica, que a heterocrítica é importante para a gente, ele traz muitos subsídios para a gente se autopesquisar, rever as nossas atitudes de uma forma natural, madura, sabe? A gente passa a ser uma pessoa mais autêntica, mais segura, mais feliz. Legal, Anísia. Agora, assim, digamos, por exemplo, que eu queira fazer minha autopesquisa. Então, num primeiro momento, eu vou identificar aquilo que é problemático para mim, aquilo, digamos assim, o que pega nas minhas relações, qual é a minha dificuldade, porque isso é muito pessoal, não é? Sim, para quem está assistindo, o que a pessoa faz? Ela identifica primeiro como é que é? Na verdade, assim, ó, uma coisa um mal-estar entre num relacionamento, ou um mal-estar que tu fica depois de alguma conversa, ou tu fica remoendo alguma coisa, ali tem algum objeto que tu precisa pesquisar, alguma sensação, alguma emoção que precisa ser vista, ponderada, reavaliada, às vezes até assim, retoma a mesma, se alguém te fez uma heterocrítica, que aquilo te incomodou e tu ficou remoendo depois, volta para aquela pessoa e pergunta, tá, agora vamos conversar de uma forma clara sobre isso. Você pode me dar mais fatos, me trazer mais fatos para mim pensar sobre isso? Sabe, é uma forma tranquila da gente fazer autopesquisa. Claro. Então, cada coisa que nos incomoda, qualquer coisa que fica mal parada, com a gente mesmo ou com o outro, é um objeto de autopesquisa. Né? E aí, após a identificação, a pessoa anota, ela escreve, ela se organiza em relação àquilo, como é que se faz? É bem importante registrar, Eliane, porque quando a gente registra, depois a gente não tem como negar aquilo, que a nossa memória ela é muito falha, ela é muito diáfana, ela muito facilmente a gente esquece o que aqueles incômodos, aquelas situações. Se tu registra, ele é uma coisa que tu vai poder depois avaliar quais foram os teus progressos, ou, puxa, isso aqui eu não me lembrava que eu me manifestava dessa forma. Então, se isso já pegou em outro momento, como é que eu posso rever isso? São situações que vão te dar um norte para te ir buscando te melhorar. E a organização também ajuda, né? A pessoa anota, ela organiza melhor as ideias. As ideias, exatamente. E a partir disso você pode buscar até num dicionário a definição do que aquilo ali é. Porque as palavras dizem muito do que a gente sente, embora a gente às vezes não se dê conta disso. Tá, e até vai ter um congresso de autopesquisa em Foz do Iguaçu, não é? Sim, no dia 15, 16 e 17 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon,
vai ter um congresso, o segundo congresso de autopesquisa, que é onde os professores e voluntários da Conscienciologia apresentam as suas autopesquisas. Então, o que eles aprofundaram, o que eles já conseguiram superar nas suas manifestações que foram mais imaturas e agora já se manifestam de uma forma mais madura, que podem ser, às vezes, os nossos mesmos, os problemas que nós também enfrentamos. Então, se a gente participa de um congresso desse, a gente tem subsídios para a gente mesmo se autopesquisar e rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos e aprofundar a autopesquisa dos nossos sentimentos, de como é que a gente se relaciona com a gente mesmo, com o outro. Então, vale a pena mesmo a gente participar de um congresso desse e aí, daqui a pouco, quem sabe, até apresentar também as nossas autopesquisas. A gente tem vários livros, inclusive, Eliane, que eu trouxe aqui alguns, mas a Conscienciologia nós temos buscado incentivar, o professor Valdo incentiva muito a autopesquisa e a escrita de livros para ajudar os outros mesmo também a se superar. Se a gente já conseguiu superar um traço negativo, uns problemas, né, na nossa vida, por que não ajudar os outros a também superar esses mesmos traços, que são muito parecidos, são muito comuns. Ok. Anísia, é interessante a participação nesse congresso, até porque ali a pessoa assistindo a apresentação de outras, ela pode aprender como que é a autopesquisa na prática, né? Ela deixa de ser teórica e vira algo prático com resultados, né? Exatamente. E aí os livros até mostram isso, assim. Os nossos cursos também, sabe, Eliane? Nós temos no IPC vários cursos com abordagem de autopesquisa. Né? Um dos intuitos do IPC, da Conscienciologia, é exatamente a autopesquisa, a gente se conhecer melhor. Então, buscar esse autoconhecimento. E você... Não, pode falar. E aí o CIP, o curso integrado de Projeciologia, ele traz a questão das abordagens dos fenômenos parapsíquicos, da saída fora do corpo, né, que é a projeção da consciência, a questão das energias a gente aborda ali, então vai aprofundando, a cada aula a gente tem uma abordagem teórica e prática. Então, as 2 horas iniciais de cada aula são abordagens teórico-práticas, aliás, teóricas, discussões, né, de situações, mas no final a gente tem o exercício energético, uma meia hora de exercício energético, e em cada aula a gente traz uma técnica diferente para a gente aprender a dominar as nossas energias, que é uma das coisas mais importantes, porque a nossa inter-relação ela se faz através das energias. Anísia, e aqui em Florianópolis tem 2 cursos começando por agora, um em agosto e um em setembro. Né? Exato. No dia 12 de agosto a gente vai estar começando o CIP, né, que é esse curso que eu acabei de falar, que tem 20 aulas teórico-práticas. Ele vai ser nas segundas... Laboratório também tem, né? Sim, tem um laboratório de técnicas projetivas, 2 laboratórios de técnicas projetivas, uma aula vídeo, e que para ajudar a entender os assuntos abordados nesse curso, mas ele vai acontecer começando no dia 12 de agosto, nas segundas e quartas à noite, das 7h30 às 22 horas. E o Assistenciologia, que é um outro curso de entrada nosso, que a abordagem é um pouco mais voltada para a assistência, ele inicia no dia 7 de setembro. E ele acontece, agora só não lembro... Aos finais de semana. Aos finais de semana alternados, né? Sábados à tarde e domingos de manhã. Então, nos sábados ele é das 13h30 às 19 horas e no domingo é das 8 às 13h30. E quem quiser saber ainda mais informações, tem as palestras gratuitas nas sextas-feiras à noite. Nessa sexta tem palestra, né, Anísia? Certo. Nessa sexta-feira à noite a gente vai estar abordando uma palestra com o tema Autopesquisa, Laboratório Consciencial. Né? Autopesquisa 2 pontos, laboratório consciencial, que é onde a autopesquisa seria aquela questão de que tudo o que a nossa vivência é um laboratório de autopesquisa. E aproveitando que você falou antes sobre os livros e sobre o congresso de autopesquisa, a professora Malu Balona, que é a autora desse livro Autocura através da Reconciliação, ela estará apresentando uma conferência de abertura, do congresso. Então, quem for participar, essa conferência é aberta. É gratuita. E o
outro livro que você falou, né, brevemente, estamos quase no horário, é o Manual da Dupla Evolutiva do professor Valdo. Isso. Esses dois livros, eles trazem algumas reflexões a respeito da questão da afetividade. A autocura através da reconciliação, ela é não só a autocura, ela é nossa própria, né? Então a abordagem é a afetividade consigo própria, e a partir do amadurecimento da sua afetividade você consegue se relacionar melhor com o outro. Essa é a abordagem. O Manual da Dupla Evolutiva, ele trata mais da questão afetiva entre os casais, né? Uma questão de busca de um ajudar o outro nesse crescimento pessoal, com um enfoque de cumprir a programação existencial, que é a programação que a gente faz antes de vir para essa vida intrafísica. Então, os dois tendem a se ajudar nesse cumprimento da programação existencial, e, ao mesmo tempo, então, evoluindo os dois juntos, convergindo, então, para a questão da assistência ao outro. Olha, que interessante, hein? Anísia, muito obrigada pela sua participação, pelas ponderações, esclarecimentos, né, de forma tão assistencial. Quero agradecer, e você é sempre bem-vinda, né? Daqui a uns 2, 3 programas, a gente tem entrevista com você novamente, então, muito obrigada. Tá? Obrigada a você, Eliane, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esses assuntos, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok. Uma boa tarde. Muito obrigada também à sua audiência, ao pessoal aqui da TV Floripa, que nos recebe tão bem, e até a próxima quarta-feira. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 30 25 31 35. Acesse www.iipc.org.br.